Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Daiane. Estou aqui hoje para fazer a correção das atividades da semana 3 do Plano de Estudo Tutorado de Geografia, volume 5, segundo ano do ensino médio. Quem não se recorda, ontem aqui no canal eu expliquei sobre a imigração no Brasil. Quem não assistiu a aula de explicação, vou deixar um card aqui na parte superior do vídeo e vou deixar linkado também na caixa de descrição. É importante que assistam, é importante que adquiram novos conhecimentos, para além de corrigir as atividades, é claro. Vamos ao que interessa, que é a correção. Por que dizemos que o Brasil é um país de imigrantes? Bom, a gente viu na aula que o Brasil recebeu ao longo de toda a sua formação muitos imigrantes. Então, diante disso, olha o gabarito. Porque, ao longo da formação histórica e geográfica do nosso país, recebemos muitos imigrantes, como portugueses, africanos, espanhóis, italianos, japoneses, dentre outros. Vamos à atividade 2. O senador paulista Nicolau de Campos Vergueiro foi o primeiro fazendeiro a trazer imigrantes europeus para trabalhar na cafeicultura. Então, atenção aqui. Entre os anos de 1847 e 1857. Então, a gente está falando aqui do século XIX. Levou para sua fazenda de Ibicaba, no interior de São Paulo, os primeiros grupos de alemães, suíços e belgas. O texto acima discutiu a questão da vinda de imigrantes para o Brasil. Assim sendo, cite e explique o principal motivo que levou os imigrantes europeus a virem para a América, no século XIX. Houve, na verdade, um grande incentivo à imigração nesse contexto. Esse incentivo tem a ver com o fim do tráfico negreiro em 1850 e anos mais tarde com a abolição da escravidão em 1888, porque houve uma necessidade de substituir a mão de obra escrava pela assalariada barata, mas era preciso uma mão de obra barata que ainda assim tivesse domínio de técnicas da produção agrícola, no caso da cafeicultura, e da produção manufatureira, no caso das indústrias que surgiriam anos depois. Então, diante disso, o gabarito ficou com o fim do tráfico negreiro em 1850 e a abolição da escravatura em 88, houve uma intensificação da imigração para o Brasil, pois era necessário substituir a mão de obra escrava por assalariada barata, mas que tivesse domínio das técnicas de produção agrícolas e manufatureiras, ok? Número 3. Um dos fenômenos mais característicos da Primeira República é a imigração em massa, entre 1881 e 1930. Houve o ingresso de milhões de imigrantes. Os dois grupos mais representativos durante esse período foram, letra A, italianos e portugueses. Inclusive, muitos de vocês devem conhecer pessoas que têm sobrenomes de italianos e portugueses. A atividade 4, assim como a 5, são atividades que têm uma resposta maior, porque elas pedem para explicar, descrever, então fica muito difícil resumir e colocar uma resposta incompleta. Mas fica a critério de vocês fazer um resumo do meu gabarito, é claro, né? Descrevo como ocorreu a migração africana para o Brasil no período colonial e as contribuições que essa migração geraram para a formação da cultura brasileira. Notem, portanto, que a gente tem que fazer duas coisas bem difíceis aqui. Primeiro, descrever todo o processo de migração africana e depois ainda dizer de que forma os africanos contribuíram com a nossa cultura. Então, não é simples. Primeiro, é preciso dizer que a imigração dos africanos foi compulsória, foi à força. Tanto é que muitos morreram, inclusive, na própria travessia. E do ponto de vista das contribuições, elas são variadas, elas são religiosas, são da dança, da música, da culinária. Diante disso, eu montei o seguinte gabarito. Infelizmente, o processo de imigração dos africanos foi compulsório. Estima-se que 5,5 milhões de africanos tenham sido retirados à força, por isso compulsório, de suas terras e trazidos como escravos para o Brasil. Dentre estes, sobreviveram 4,8 milhões. Olha só, pessoal, a gente está falando de várias e várias pessoas que morreram. Os africanos foram fundamentais para o desenvolvimento técnico e econômico do Brasil, além de contribuírem com aspectos culturais, como a religião, a umbanda e o candomblé, a capoeira, o samba, o axé, a culinária, entre outros. Ok?
Vamos para o 5. O Brasil tem recebido um elevado número de imigrantes haitianos e bolivianos que entram no Brasil e acabam chegando a São Paulo. Por que tem tido um crescimento desse fluxo? Então, agora a gente vai falar de algo mais atual. A gente tem que falar um pouco que, ao contrário desses países, Haiti e Bolívia, a partir dos anos 2000, o Brasil apresentou uma relativa estabilidade, tanto política quanto econômica, lógico, se comparado a esses países, né? Além disso, o Brasil sediou grandes eventos esportivos em 2014 a Copa, em 2018 as Olimpíadas, isso atraiu muita mão de obra para o Brasil, e também tem o caso de que esses países viviam condições precárias. O Haiti, por exemplo, em 2010 sofreu um terremoto que atingiu a capital, Porto Príncipe, que matou mais de 200 mil pessoas, e em 2012 um furacão. Né? Então as condições que já eram ruins ficaram piores ainda. Diante disso, eu montei o seguinte gabarito para vocês. A partir dos anos 2000, o Brasil apresentou relativa estabilidade econômica se comparada a estes países. Além disso, nosso país sediou grandes eventos esportivos como a Copa e as Olimpíadas, o que atraiu mão de obra. Soma-se a isso o fato de que o Haiti viveu em 2010 um terremoto fortíssimo e em 2012 um furacão, que prejudicou ainda mais as condições de vida da população. Assim, muitos haitianos migraram para o Brasil em busca de melhores condições de vida e trabalho. Espero que tenha ajudado vocês, queridos alunos. Até semana que vem, com a semana 4. Um beijo enorme e até lá!